é mais ou menos assim que eu pensei, né? Como eu nasci num período em que a ditadura estava no seu auge, né? Nós, nesse período, a questão saúde não tinha prioridade nenhuma, né? Pelos órgãos governamentais da época, né? E a eles não interessavam que o índio vivesse, né? Que o índio tivesse uma saúde plena. Então, nesse período, né, aparecia uma vez por ano um caminhão com um troço organizado em cima que tinha um gabinete odontológico e um consultório médico, né, nas aldeias. E daí a ditadura militar predominava. Então o que eles faziam? Faziam com que as lideranças buscassem toda a população indígena para vir ser atendido naquela unidade de saúde que aparecia, né? Isso na época da ditadura. Então as famílias vinham com seus filhos, com seus idosos, né? Mas não era um atendimento clínico, era um atendimento de prevenção. Aí eles vacinavam contra as doenças da época, né? Eu me lembro, sarampo, variola, essas coisas assim, né? Febre amarela, essas doenças que hoje estão extintas no país, né? Então eles faziam mais a prevenção, né? Na área clínica de saúde, né? E na parte odontológica não era nada feito porque o índio tinha medo de ir para um consultório odontológico, né? Eles eram meio... tinha medo, né? Porque isso é modernidade. E dentro das aldeias tinha uma casa lá que todos nós chamávamos de enfermaria. Nessa enfermaria eles colocavam doentes com doenças assim já quase em fase terminal, né? Alguns doentes, tipo quase que nem um asilo, assim, sabe? Pessoa lá, se a pessoa conseguisse se recuperar nesse período, ela saía bem de lá. Agora, se ela não conseguisse, ela saía no caixão de lá, né? E o que era aplicado nessa enfermaria, os remédios usados na época no exército, né? Nas forças armadas, né? Eram as únicas, né? Uma morfina, uma coisa assim para acalmar as dores, né? E nessa época também houve a transição do antigo Serviço de Proteção Indígena, que era um órgão do governo que atendia as populações indígenas, e passou em 67 a ser coordenado pelo novo órgão que era a FUNAI, né? Mas a política deles também não era uma política de saúde, não era uma política de economia, nada, era uma política totalmente diferenciada, né? Na época eles queriam a expansão do país, né, nos interiores dos cantos brasileiros aí. Então não tinha nada a ver com saúde também. E o que eles fizeram? Né, tem um nome que eu não consigo dizer completamente isso. Eles queriam transformar um índio indígena, selvícola, em pequeno agricultor, né? Política tem um nome, assimilacionista, é uma coisa assim. Eles queriam assimilar a cultura indígena para a cultura agricultora, né? Era esse o foco da política. O que eles faziam então? Entraram diretamente com a catequese. Catequese é os missionários, né? E isso desestruturava a cultura indígena, que ela estava muito arraigada, principalmente aos pajés, que era uma referência para os índios quando eles tinham alguns problemas de enfermidades mais leves, né? Então esses pajés, eles davam algum resultado, né, na questão de saúde, né? E quando entra essa política, daí entra a igreja com a catequese e desestrutura isso. Inclusive, nós temos bibliografias que contam que
Eu, na época, era criança, mas era proibido, inclusive, nós usarmos a língua lá dentro das aldeias, né? Mas, tão logo isso foi andando, e daí na redemocratização do país, né, em meados da década de final de 79, 80, aí, a política governamental mudou, inclusive daí a questão de saúde nas populações indígenas já foram tratadas de maneira diferente, né? E tudo na responsabilidade da FUNAI. A FUNAI pegava recurso para a saúde, para a educação, para a demarcação, para a preservação de florestas, né? Mas era um período igual, que a ditadura ainda estava muito forte, né? E isso, os recursos que vinham não chegavam a ser aplicados, né? Mas já dessa época em diante, né, já os passos dados na questão de saúde já estavam bem avançados. Os movimentos indígenas, eles eram movimentos que tratavam dessa questão, quando eles se organizavam, se articulavam, né? E muito das lideranças da época, né? Meu pai era um dos líderes, né? Viajava muito para São Paulo, para Brasília, para encontrar com as novas lideranças. E lá eles falavam da questão da saúde, aplicar bem o recurso, né? E desse período em diante já os indígenas começaram a acessar, por exemplo, não mais a enfermaria como paciente, mas sim um leito hospitalar, né? Daí então era já uma política um pouquinho mais diferenciada. Mas no período que entrou realmente a discussão do Sistema Único de Saúde, né? Aí a gente já tinha jovens formados em cursos técnicos, em graduação, que já tinham um conhecimento mais avançado. E esses jovens eles começaram a frequentar, por exemplo, as conferências, né? Conferência de saúde, conferência de educação, principalmente a conferência de saúde. Os jovens começaram a ir para esses movimentos e conseguiram entender o Sistema Único de Saúde, né? Começaram esse entendimento começou a voltar para a política pública também, né? E também eles articulados com alguns parceiros, né, de ordens religiosas, alguns parceiros inclusive até políticos, né, de organização social aí, né, ligada a direitos humanos. Daí, então eles pegaram as legislações da época e começaram a aplicar, principalmente na questão saúde, né? E devagarinho foi avançando, né? Mas como sempre teve a política do Sistema Único de Saúde tratado de uma forma e na legislação se trata um pouquinho diferente a questão dos povos indígenas. E nessa discussão foi criado um subsistema, né? Esse subsistema trata especificamente o subsistema do Sistema Único trata especificamente da questão de saúde dos povos indígenas, né? É uma política que ela trata desde a questão simples de saúde até a alta complexidade, né? Média e alta complexidade. Então ali está a legislação específica da saúde em geral dos povos indígenas no país, né? Nas comunidades indígenas, né, que a gente vivia, a discussão não chega lá, ela não é aplicada ainda. Por exemplo, né, o Wesley nasceu em 90, uma década já bem avançada do Sistema Único de Saúde, né? Ele, o irmão dele, e a saúde dos povos indígenas ainda continua muito atrasada, né? Por exemplo, quando eles eram pequenos, né,
Nós não cuidávamos muito dos nossos filhos e eles eram muito abatidos, por exemplo, por questões simples. Eles eram muito atacados de um vírus, aí a gripe, por exemplo, né? Isso era frequência, né? Uma criança gripada. E a gente fazia muitos tratamentos caseiros, assim, e não buscava muito a medicina correta, né? Eles, por exemplo, os dois, meus filhos mais velhos, tiveram otite crônica. O Wesley passou por isso. Mas a gente conseguiu melhorar a saúde dele porque a resistência dele era mais forte que o outro. O outro já teve problema de otite crônica e afetou a vida dele. Eu estou colocando esse assunto para mostrar que era tão difícil a questão de chegar a acessar a medicina de média e alta complexidade no caso deles. Por exemplo, nós morávamos em Nonoai, para a mãe deles levar para uma consulta especializada em Passo Fundo, ela tinha que sair às 3 horas com ele do local onde a gente morava, ir até a cidade de Nonoai, e de Nonoai pegar ainda a van e trazer para Passo Fundo. Então já isso na década de 90, né? Então nossa saúde nesse período ainda continuava sendo bastante... não era priorizada pelo governo, né? Mas os avanços continuaram. Continuou a formação de novos técnicos, novos enfermeiros, né? E chegamos na nossa atualidade, né? Daí teve esse movimento também muito forte em que a FUNAI perdeu muito de suas responsabilidades, saúde, educação, né? Ela ficou só com a questão fundiária, né? E nessas mudanças todas, né, a vida nas comunidades indígenas ficaram muito difícil. Daí houve um êxodo das famílias indígenas para as grandes cidades, né? A minha família foi um caso, a família dos avós do Wesley também, um outro caso, né? E quando chegam na cidade, daí sim, na cidade grande tem esse sistema, né? E a FUNAI já tem perdido muito das suas responsabilidades, né? O que a gente na cidade devia fazer? É buscar esse tipo de assistência nos locais, né? E daí então começamos essas discussões. Poder público, primeiro, um espaço físico específico dos indígenas, né? Mas nós estávamos acessando os PSF das vilas, né? A maioria moravam nas vilas, né? E a discussão, ela começou a ser implementada primeiramente no território, o espaço físico de referência. Logo depois disso, daí vem a questão saúde, vem a questão educação. Daí sim. Então, na formação da comunidade indígena em Porto Alegre, os órgãos públicos de assistência, tanto de saúde como jurídica, como de direitos humanos, começaram a levar isso para a pauta, né? E os índios começaram a entender, começaram a saber que, né? E daí quando se formou-se, por exemplo, a comunidade indígena da Lomba do Pinheiro, em 2003, daí os órgãos do governo municipal ofereceram um PSF para a gente acessar assistência médica, assistência à saúde, né? E a gente não aceitou, porque ficava muito fora do nosso trânsito normal, né? Daí nós éramos acompanhados pelo Ministério Público Federal, um procurador que estava todas as reuniões que a gente fazia para implementar, para construir essa comunidade, ele acompanhava. Daí ele, como um conhecedor da legislação, ele garantiu que a gente escolhesse um, né? Eles ofereceram o pronto atendimento da Parada 12 para a gente
e a unidade básica de saúde na parada 16. Como ficava a unidade básica da saúde da parada 16 era mais próximo à nossa aldeia, então a gente escolheu, né? Aí sim foi a questão da gente acessar a unidade básica de saúde. Mas para nós era a prioridade um programa de saúde da família. Inclusive foi contratado um agente comunitário de saúde para trabalhar especificamente dentro do grupo indígena, né? E nessa contratação os órgãos que trabalhavam em parceria deram a capacitação para o agente de saúde, né? E nesse período, né, a gente negociou com o coordenador que primeiro tinha que ter algumas prioridades, porque no subsistema nos garante isso. Por exemplo, nós não precisaríamos ir para a fila para esperar uma consulta médica. Como o nosso grupo era pequeno, então eles priorizavam algumas consultas. Ou seja, não é furar fila, mas tinha já um direito garantido, né? Então, no acordo que a gente fez com a coordenação da Unidade Básica de Saúde, a gente conseguiu acessar isso, né? Dentro desse acordo, também tinha, quando aparecesse na fila das especializadas e que tivesse algum indígena que precisaria dessa especialização, o próprio agente de saúde ia lá, pegava essa consulta e distribuía para a comunidade indígena, que não eram muitos, né? Nós éramos não chegávamos a 100 pessoas na comunidade, né? E nem todos tinham problemas, né, assim, de saúde diretos, né? Sempre tinha, mas sempre diferenciado. Então, quando havia uma possibilidade, eles davam prioridade, né? Eu, inclusive, vou fazer um relato da própria agente de saúde. Ela foi fazer um exame da cabeça, não sei como é que se chama, eletro, não sei o que lá, na Santa Casa. Daí eu acompanhei ela. A gente chegou às 7 horas lá, estávamos esperando na fila lá, e daí um casal do lado, né? Estava comentando que tinha que fazer uma festa quando chegasse em casa, porque bem naquele dia estava fazendo 1 ano que eles tinham feito a agenda, né? E nós estávamos ali, eu e a Nelly, em 35 dias, né? Ou seja, o subsistema estava funcionando para nós, né? Então havia uma prioridade em questão de saúde para as comunidades indígenas. Ou seja, de um período tão longo que a gente passou, já tinha modificado tanto, né? Bom, nesse período que a gente morou na Lomba do Pinheiro, eu fui um dos líderes lá. E no momento que eu entrei de líder, eu comecei também a acessar mais políticas públicas, né, de interesse principalmente de saúde. Daí, como eu era um líder indígena, a gente se reunia em vários lugares, todas as lideranças indígenas, e lá se falava de saúde, lá se falava de educação, lá se falava de terra. E eu comecei a participar mais nas reuniões da questão de saúde. E eles me indicaram para a suplência de um conselho, que se chama CONDISE, né? Esse conselho é um conselho distrital de saúde indígena, né? Eu era suplente de um outro cacique lá, só que tinha o estatuto para a gente permanecer dentro dessa organização. O cacique falhasse 3 reuniões dessa, ele já era substituído por outro. E o cacique que era titular, ele faltou 3 reuniões, eu passei a ser conselheiro da INATO, porque eu era suplente, né? Daí eu fui tomando conhecimento mais, né? Como eu falei do subsistema, foi nesse período que eu aprendi muito sobre isso, né? Então, a estruturação da saúde pública indígena a nível federal, ela começa assim: Ministério da Saúde, Distrito de Saúde Indígena, Polo Indígena, e daí, no final, o Posto de Saúde Indígena, que é o PSF hoje, né? E
E nesse período, né, a gente lá, com todos os conselheiros, né, a gente não reunia só os conselheiros da região, a gente reunia os conselheiros da região sul do país, no estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E lá se votava muitas prioridades, inclusive até salários de profissionais que vinham a trabalhar com os índios, né? Então eu consegui verificar assim que desde o tempo em que nasci modificou-se muito a questão de saúde indígena, né? E aqui na cidade a gente fez prevalecer, né, essa questão específica que eu te falei, que eu relatei, de que os PSF davam uma prioridade diferenciada. Mas lá na aldeia já é mais diferente, porque lá essa organização, distrito, polo indígena, eles têm uma outra forma. Eles criaram uma equipe multidisciplinar, né, que ela é específica para trabalhar só saúde da família com todos os povos indígenas, né? Isso em todos os cantos do país. Essa equipe é contratada um médico, um dentista, um enfermeiro e mais os agentes de saúde da comunidade e os agentes de saneamento. Então é essa equipe multidisciplinar, né? O médico é um médico de especialização da saúde da família, um clínico, né? Mas que ele também está ligado ao hospital de referência na cidade, né? E daí foi construído também nas regiões assim, onde é que estão as populações indígenas, hospitais de referência, sabe? Para levar os indígenas, os pacientes indígenas que tenham alguma... que sejam indicados para alguma consulta especializada. Por exemplo, na região de Nonoai, aquela região ali, ou leva para Passo Fundo, que é um centro onde é que tem mais especialidade, ou Chapecó. Na região lá mais de noroeste do estado, Tenente Portela, em Acorá, né, é levado para Ijuí, um hospital de referência, né, que tem vários especialização. Na outra região mais acima de Passo Fundo, tem Erechim e Passo Fundo, né? Por exemplo, a região de Água Santa, Rio Ligeiro, Cacique Doble, então é voltada ali para aquela região, né? Esses hospitais, eles já também atendem os índios de uma forma diferenciada, né? Aqui em Porto Alegre a gente conseguiu construir isso, né? As lideranças foram sentando com os hospitais. Por exemplo, o Hospital Conceição é um hospital de referência para as populações indígenas em Porto Alegre, tanto Guarani como Caingangue. O hospital aqui da Presidente Vargas, né, é específico para criança, nascimento também de criança, então é um hospital, né. Esses hospitais para nós são referência, mas os PSF muitas vezes não indicam esses hospitais, sabe? Eles vão indicar, por exemplo, quando existe uma consulta especializada, por exemplo, o William, ele foi referenciado ao Hospital de Clínicas. Foi um hospital muito bom, inclusive fez um tratamento para ele, que ele tinha sido afetado da otite crônica, né? E ele fez uma intervenção no ouvido e passou a melhorar a audição dele, né? Então, aqui nós temos esse acesso fácil. Agora, lá nas aldeias fica mais difícil isso, porque a distância da aldeia até ao centro de atendimento que tenha mais especializadas, fica mais difícil, né? Então, eles entram numa dificuldade enorme, porque eu sei lá, há poucos dias atrás eu estava com um parente em casa, e alguém ligando lá que a sobrinha dele estava para entrar em serviço de parto, né?
E os hospitais que são referência, eles têm que receber a pessoa lá que está nesse serviço, né, serviço de parto, pelo Sistema Único de Saúde. E daí a médica, né, disse que tinha que ainda pagar mais R$100, né? E grande parte dos indígenas que tem que acessar as especializadas, eles ainda têm que contribuir um valor a mais. E aqui nunca, para nós aqui indígenas da cidade de Porto Alegre, nunca aconteceu isso. Claro, nós estamos num centro, né? Então é diferente. A aldeia da cidade, né? E nós indígenas, quando acessamos aqui a cidade, né? Nós tivemos muitas dificuldades, mas nós aprendemos muito também, principalmente na questão de saúde, e conseguimos aprender como é a política pública de saúde em relação aos povos indígenas, né?